Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula. Vamos aqui para a resolução do CONTRAN, resolução 300 de 2008, né? Essa resolução do CONTRAN, ele vem aí regulamentar o artigo 160, né? O artigo 160 do CTB. Para quem não lembra, o artigo 160, aliás, é o último artigo lá do capítulo que trata da habilitação dos condutores, né? Vem comigo, né? O que trata esta resolução 300, né? Estabelece procedimento administrativo. Olha aí, quando fala procedimento administrativo, significa que é dentro do órgão de trânsito, né? Professor, qual órgão de trânsito? Vou anotar aqui, né? Essas coisas que fazem o aluno ficar competitivo, né? Detran, né? Por que Detran, professor? Já dei a deixa para você. O artigo 160 que vem regulamentar é o último artigo da habilitação. Qual que é o principal órgão executor da habilitação no Brasil? Os Detrans, né? Então tá aí para você, Detran, né? Para submissão, né? Ou seja, obrigatoriedade, obrigar a pessoa a submeter ao quê? O condutor a novos exames para que possa voltar a dirigir. Olha, que possa voltar a dirigir. Então ele dirigia, né, por dois motivos específicos, ele deixou de dirigir. Primeiro motivo, olha aí, ó. Primeiro motivo que ele deixou de dirigir, ó, ele foi condenado por um crime de trânsito e teve cancelada a sua carteira de habilitação, por exemplo, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, ou quando envolvido em acidente grave. Olha aí, acidente grave. Segundo motivo. Então, quem que vai ser freguês, sujeito a essa resolução 300? Aqueles que foram condenados por crime de trânsito, primeira hipótese, e a segunda hipótese, aqueles que se foram envolvidos em acidente grave. Professor, e aí? Somente essa informação você já mata algumas questões de concurso. Regulamentando o artigo 160 do CTB. Então tá aí para vocês, né? Então qual que é o objeto da resolução? Puxa, o cara dirigia, ele era habilitado, de boa, de repente ele foi condenado aí a um crime de trânsito ou foi envolvido em acidente grave e ele deixa de ter essa permissão para dirigir, essa habilitação para dirigir. E o que o CTB fala? Principalmente em crimes de trânsito, né? O cara ali cometeu um crime não é uma infração, um crime de trânsito, foi condenado pelo magistrado. Teve suspensa, teve cancelamento da sua carteira de habilitação. Ele vai ter que agora, para ele voltar a conduzir, ele deverá o quê? Fazer novos exames. Quais exames? Aqui nessa resolução eu explico para vocês, né? Professor, pela ordem. Então está regulamentando qual o artigo do CTB? 160. Vamos lá para o 160 do CTB. Olha, condutor condenado por delito de trânsito. O juizão lá canetou o cara. Deverá, olha o verbo, deverá, ele vai ser obrigado, né, a ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir. Então a lei já disse, se você foi condenado, você é obrigado a se sujeitar a novos exames, né, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Professor, quais normas são essas, né? Resolução do CONTRAN 300 de 2008, bingo, né? Independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada pela sentença. O que significa essa parte final do artigo 160? Vamos lá, o cara foi condenado a 2 anos de reclusão, por exemplo. Ele foi lá, ele pagou a sua pena, prescreveu, ele cumpriu, acabou. E aí, professor, ele volta a dirigir? Negativo, lá diz, independentemente dessa prescrição da pena. Ou seja, ele vai ter que ser submetido à resolução 300 do CONTRAN. Bingo, ok. Professor, eu vi lá no começo, na emenda da resolução, que o senhor falou de acidente grave. Eu não vi acidente grave até agora, concordo. Então, o caput do artigo 160, ele fala delito de trânsito. O parágrafo 1º, em caso de acidente grave. Olha aí. O cara foi condenado, professor? O cara não foi condenado. Mas ele foi envolvido em um acidente grave. E a autoridade de trânsito, né? Aí a gente vai perceber que o CTB proporciona essa competência para a autoridade de trânsito suspender provisoriamente aí, né, a sua capacidade de dirigir, sua habilitação, né? O condutor nele envolvido, poderá, tá? Poderá. O outro aqui é deverá, tá?
poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo. A juízo, ou seja, quem vai decidir vai ser a autoridade executiva estadual, DETRAN, assegurado ampla defesa ao condutor. Olha que coisa interessante. No CAPT, no artigo 160, ele não tem direito à ampla defesa. Por quê? Porque ele já foi condenado, já há uma sentença. Lá no processo ele se defendeu, ele fez uso da ampla defesa, do direito ao contraditório, todos os meios de provas possíveis, legais, admitidos em direito. Aqui não. Aqui, ele é assegurada a ampla defesa. Por quê? Ele foi envolvido, né, no acidente de trânsito. É fato. Vamos lá. Aí o que acontece? Ele vai ter que falar, poxa, mas e aí, a sua culpa, a sua responsabilidade? Vai ser aberto um processo administrativo na qual ele vai se defender e falar, não, para aí, eu me envolvi, concordo, eu assumo. Só que o erro não foi meu. Tá? Eu fui vítima do erro do motorista tal, do condutor do veículo tal. E aí, então, ampla defesa, né? E aí, sendo, né, acatada, acolhida a defesa dele, ele não será submetido. Não sendo acolhida a defesa dele, ele será submetido. Isso que a gente vai falar em detalhes nesta resolução. E parágrafo 2º do artigo 160, né, vem comigo, no caso do parágrafo anterior, que é o acidente grave, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados, né? Então está aqui, se não for acolhida a defesa dele, que ele se envolveu no acidente grave, poderá ser acolhida, a gente vai tratar desse recolhimento da habilitação no artigo 9º da resolução. Bacana? Pronto, né? Então agora você já trouxe lá uma ideia, uma concepção do artigo 160, lembrando, né? O artigo 160 é o último artigo do capítulo da habilitação lá do CTB. Então você já deve ter, eu imagino que na altura do campeonato você já assistiu a nossa grande aula, espetacular aula de habilitação lá do CTB. Bacana? Vem comigo. E agora, disposições gerais da resolução. Artigo 1º, né? Disposições preliminares, iniciais, que é nada mais que objeto, né? Objeto dessa resolução. Sempre o artigo 1º ele traz uma certa réplica da ementa da resolução. Estabelecer o procedimento administrativo, né? Ou seja, interno no âmbito do DETRAN, para a submissão do condutor a novos exames, por quê? Porque ele era habilitado. Para ser habilitado, ele passou por uma bateria de exames. Agora, novos exames para que possa voltar a dirigir quando for condenado por crime de trânsito ou quando envolvido em acidente grave. Tá? Então são duas coisas aqui. E vamos ter 2 capítulos específicos. Um capítulo menor para tratar de crime de trânsito e outro capítulo específico para tratar de acidente grave. Né? Artigo 2º das preliminares aqui. Os procedimentos que trata essa resolução serão adotados pelas autoridades do órgão executivo de trânsito de registro da habilitação. Professor, registro da habilitação é uma competência de quem? Do DETRAN. Então é estadual. Em processo administrativo. Processo administrativo, então tem que ter um processo. Quando tem um processo administrativo, tem a administração pública e o particular. No caso aqui, o condutor. Ele tem que ser o quê? Notificado, ele tem que participar desse processo. Assegurada ampla defesa. Ampla defesa, isso cai em prova. Ampla defesa é apenas para aquele envolvido em acidente grave. Não tem ampla defesa no caso de quem? De quem foi sentenciado já pela justiça. No caso de condutor envolvido em acidente grave. Bacana, né? Ok, parágrafo único, vem comigo aqui. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão prover aos órgãos executivos de trânsito de registro da habilitação das informações necessárias ao cumprimento dessa resolução. Ou seja, está falando, órgãos de trânsito, né? Vocês têm que dar cabo a essa resolução, né? Pronto, e agora? Agora a seção 1, né? Então, disse para vocês, novos procedimentos para adquirir a habilitação. É como fosse uma nova habilitação. Primeiro caso, está aqui. Qual que é o primeiro caso? O cara foi lá, canetado, foi sentenciado, foi condenado por crime de trânsito, delito de trânsito, né? E aí? Seção 1, artigo 3º. Então a gente vai falar agora todos os casos o cara condenado, tá? O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido
e aprovado nos seguintes exames. Atenção, eu tenho que fazer essa analogia. São dois casos, o cara que foi condenado e o cara que foi envolvido em acidente grave. Aqui, no caso do cara condenado, o verbo é deverá. Então, o legislador não deu chance de interpretação em favor do condenado. Quais exames? Vem comigo. Aptidão física e mental, avaliação psicológica, escrito sobre legislação de trânsito e de direção veicular realizado na via pública em veículo de categoria para a qual estiver habilitado. Então aí segue aí, tá? Basicamente a mesma regra da habilitação. Professor, tem pegadinha? Tem pegadinha. A gente viu que essa resolução ela trata de duas situações, né? Acidente de trânsito, condenação e acidente grave, o cara foi envolvido. Lá, quando não acolhida, lá no acidente grave, aqui é condenação. Tá? Quando não acolhida a defesa do condutor, ele vai incluir mais um exame, que é o quê? Primeiros socorros, né? Primeiros socorros, né? Então aqui primeiro socorro. Aqui não tem primeiros socorros, né? Estou dizendo isso porque pode ser objeto de prova, tá? Lá eu vou voltar nesse assunto. Então esses aqui são os exames. Professor, e aí? Cara, tem que saber. Tem que saber esse cara aqui. Você quer fazer concurso da banca da VUNESP, né? Da banca aí da FCC, gosta de cobrar essas coisas aqui. Tem que saber esses 4 exames aqui. Ok, vamos lá. Parágrafo 4º, artigo 4º. O disposto no artigo 3º só poderá ser aplicado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Então, olha só, né? Professor, como é que vai ser esse processo para readquirir a nova habilitação? Só depois que o juizão lá sentenciar e depois que sentenciar da sua decisão não caber mais recurso. Então, você tem que ter trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Professor, por quê? Cara, você é inocente até que se prove em contrário. Rapaz, você foi condenado em primeira instância naquele delito, você recorreu. Cara, pela nossa lei do direito no Brasil, né, você quando cabe ainda recurso, ou seja, cabe a possibilidade de reforma da decisão, você é inocente, então você não pode ser punido. Agora, não cabe mais recurso, aí sim, aí vamos aplicar esse procedimento, claro, depois aí de você cumprir a sua pena, né, para você ser habilitado novamente. Então, só poderá ser aplicado, ok? Por quê? O cara fez um recurso, caiu lá no Tribunal Superior, o ministro daquele lá acata, não, eu acolho lá as razões do recurso, tá? E extingo a punibilidade. Pronto, aí ele não é mais punido, ele não foi mais condenado. Então, nesse caso, ele não pode ser penalizado, né? Esse dispositivo tem essa função. Artigo 5º, vem comigo. A autoridade de trânsito, após ser cientificada da decisão judicial, deverá notificar o condutor para entregar o seu documento de habilitação, pode ser autorização, permissão ou carteira nacional de habilitação, fixando o prazo não inferior a 48 horas contados a partir do recebimento. Vamos lá. Parágrafo 4º. Transitou em julgado. Bacana, transitou em julgado. O juizão, a autoridade judicial, vai ter que notificar, né? Vai ter que cientificar o que é autoridade de trânsito. Vamos lá. Cientificou. O que acontece? A autoridade de trânsito imediatamente, tá, vai ter que cientificar, notificar, num prazo inferior, notificar quem? O condutor, num prazo não inferior a 48 horas a partir do recebimento, né? Então ele vai ter que notificar ele. Para quê? Para entregar. Vem comigo, né? Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, deverá ser efetuado bloqueio no RENASC. O RENASC é o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação lá, né? Que faz a gestão total, né? E aí, o cara tá com a carteira, o cara não entregou a carteira no prazo previsto, né? Aí, professor, o cara parou na Blitz, o cara vai lá no computadorzinho dele, opa! Essa carteira aqui foi cancelada por decisão judicial. Delito de trânsito, pronto, aí o cara vai recolher. Tá? Então ele vai lá, já vai comunicar lá, então tem o prazo, tem que cumprir o prazo, né? Aí vem comigo, olha só, o cara deu mais esperto, o cara não entregou. Se o condutor for flagrado conduzindo o veículo após encerrado o prazo de entrega do documento de habilitação, este será recolhido e encaminhado ao órgão de trânsito
de registro da habilitação. Então, parou no Blitz, é o caso que eu fiz, o cara foi lá, ele recolhe o documento e manda para o Detran, né, para as providências. Ok, artigo 6º. O documento de habilitação ficará apreendido e após o cumprimento da decisão judicial, depois do cumprimento da decisão judicial, 1 ano, 2, 3, né, e de submissão a novos exames, olha aí, com a devida aprovação dos mesmos, será emitido um novo documento de habilitação, mantendo-se o mesmo registro. Então tá aí para vocês, né? Lembra-se, né? Então pode estar no prazo de validade, aí vai emitir um novo documento, então aquela vai ser apreendida, novo documento, né? Mantendo-se o mesmo registro, então não zera a sua vida pregressa. Então esse aqui é o caso, né? É o caso aí que eu expliquei para vocês do cara que foi condenado em delito, né? Então tá aqui, bacana, certinho. E agora a seção 2. Agora a seção 2 é um pouco diferente. A seção 2 é o quê? O envolvido em acidente grave, tá? Ele está envolvido, né? Ele foi envolvido, ele não cometeu crime nenhum, mas teve um acidente grave, tá? E aí, pela prudência, a gente sempre tem que perceber o seguinte, qual que é o nosso fio condutor do CTB? A preservação da vida. O trânsito mata muito. Então o cara foi submetido a um acidente grave, cara, o CTB, claro, né, colocou lá, opa, parou, vamos reciclar esse cara, vamos parar, vamos aí tirar o poder dele de dirigir, ele vai ser submetido a novos exames. Olá, Só que meus o seguinte, amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.